Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 30 de junho de 2012. Estamos juntos há 139 dias lendo a Bíblia e hoje leremos Atos 26. Paulo havia sido enviado a Cesareia na época do governador Félix para fugir de Jerusalém, onde o sinédrio era completamente tendencioso em condená-lo, e o comandante Cláudio Lísias, da guarda romana, recebeu informações de que os judeus planejavam matá-lo. Para não entregar um prisioneiro que era cidadão romano à jurisdição dos judeus e perdê-lo por assassinato e dar assim um atestado de incapacidade de manter a ordem em Jerusalém, Cláudio Lísias envia Paulo para Cesareia, a sede do governo mais próxima. Lá, Félix, o governador de então, recebeu Paulo e, tentando manter o apoio dos judeus, mantém Paulo preso por 2 anos, tempo durante o qual ele esperava que Paulo lhe subornasse e tempo durante o qual ele também ouviu muitas vezes Paulo numa época de tédio. Era quase como se o governador estivesse sem pressa de julgar Paulo, e Paulo foi esperando com paciência, entendendo que uma vez que Félix não era tão hostil a ele, haveria de surgir uma ocasião em que Félix acabasse por libertá-lo sem receber suborno. No entanto, isso não aconteceu. O governo foi trocado, sai Félix e entra Festo, e os judeus logo se aproximam do novo governador, pressionando-o, e o governador novo, tentando obter o apoio dos judeus, logo reabre o caso e vai julgar Paulo novamente. Ele chega a propor que Paulo fosse enviado outra vez para Jerusalém, e Paulo percebe o perigo e a tendência do governador de ceder à pressão dos judeus, e então Paulo apela para César. Esse apelo de Paulo a César atesta a eficiência do sistema jurídico romano naquela época, atesta a precisão histórica de Lucas, e também coloca o novo governador, Pórcio Festo, numa situação mais cômoda. Ele não entendia a respeito dos costumes judaicos, e o apelo de Paulo a César tirava o peso dessa decisão para a qual ele não se sentia preparado dos seus ombros. Veja que no capítulo 25, verso 20, ele vai contar ao rei que o visitava, ao rei Agripa, que ele estava perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas. Foi bem nessa época que veio visitá-lo o rei da região, Agripa, neto de Herodes o Grande e que conhecia bem das coisas do judaísmo. E então, o governador Festo, que deveria enviar Paulo para ser julgado pelo imperador em Roma, pede a ajuda do rei Agripa, que o visita, para ouvir Paulo e tentar compreender um pouco melhor do que se trata toda a questão dos judeus contra Paulo, de tal forma que ele pudesse historiar o caso, remetendo Paulo ao imperador com informações que o ajudassem a ter o julgamento necessário. Então agora, no capítulo 26, Paulo está comparecendo diante do neto de Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus em Belém. Esse neto de Herodes se chama Agripa. Ele está amaziado com a sua irmã numa relação incestuosa. O nome dela é Berenice. E agora então você tem o governador Festo, que substituiu Félix, que manteve Paulo na prisão em Cesareia por 2 anos. Você tem o rei Agripa, neto de Herodes o Grande, a sua irmã e ao mesmo tempo amante Berenice, e mais algumas pessoas importantes ouvindo Paulo. E Paulo agora tem a chance de expor o seu caso a alguém que é capaz de compreendê-lo. Possivelmente, nem Agripa a essas alturas e nem Festo haveriam de libertar Paulo. Isso seria muito arriscado. Depois que Paulo apelou para Roma, libertá-lo seria abrir um precedente muito perigoso. No entanto, Paulo ainda assim entende que era importante fazer uso da palavra, porque o histórico que seria enviado ao imperador poderia lhe ser favorável. E então era importante impressionar adequadamente aqueles que estavam para contar o seu caso ao imperador, mandando uma correspondência relatando tudo o que haviam percebido e como haviam compreendido a situação. Então Paulo diz que está feliz por falar ao rei Agripa, verso 3, principalmente porque ele é versado nos costumes e nas questões que há entre os judeus. Então ele seria capaz de entender um pouco mais do que se tratava.
Então, ele diz que ele crê nos profetas, que ele serviu a Deus de acordo com os preceitos do judaísmo, que ele foi membro da seita mais rigorosa do seu grupo de judeus, que era o farisaísmo, não é? Ele era um fariseu, e que ele estava sendo julgado por conta da ressurreição de Jesus, que ele dizia estar vivo e tudo mais. E ele sabia, inclusive, que o rei Agripa tinha algumas convicções a respeito daquelas coisas, que Agripa era simpático à mensagem dos profetas, e ele vai tentar usar estas coisas para granjear a simpatia de Agripa. Ele disse que foi preso por causa dos gentios, dos judeus, no verso 21, lá no templo, e que tentaram matá-lo, mas que, alcançando o socorro de Deus, permanecia até aquele dia. Note que Paulo está mofando na cadeia por 2 anos, mas entende que é o socorro de Deus que o mantém ali, distante do assassinato que os judeus estavam querendo lidar. Então você percebe que, apesar de estar demorando, apesar de estar preso, Paulo entende que é o socorro de Deus que o poupa. Então, enquanto ele está falando isso, e ele fala da ressurreição de Jesus, o governador Festo o interrompe e diz assim: Paulo, você está ficando louco. As muitas letras te fazem delirar. E ele então, ainda com respeito, tratando Festo, o governador, pelo pronome aqui de excelentíssimo, não é? Essa qualificação que ele faz, ele diz assim: não, eu estou falando palavras de verdade e bom senso. Tudo isso é de conhecimento do rei que está aí te assessorando, e eu sei que nenhuma dessas coisas é oculta. E Paulo inclusive chega a dizer assim: Rei Agripa, você não acredita nos profetas? Eu sei que você acredita. E então Agripa diz assim: olha, Paulo, por pouco você não me persuade a me tornar cristão. Alguns entendem que Agripa aqui está sendo irônico, porque de fato Paulo se empolgou ao relatar o seu caso. Ele não se ateve meramente aos aspectos jurídicos. Note, em outras ocasiões Paulo era mais específico. Quando ele esteve diante de Festo apenas, ele falou: olha, não tem nada para provar contra mim. E ninguém que queira assegurar o apoio dos judeus vai poder me mandar para o Sinédrio, porque eu estou diante do tribunal de Roma. Tem hora que Paulo vai direto no argumento jurídico. Mas agora ele está diante de um rei que entende a expectativa dos judeus, e ele se empolga na sua defesa e prega. Então é difícil imaginar aqui se Agripa está sendo irônico em dizer: olha, rapaz, quase que você me converte com essa sua pregação, que na verdade não é muito uma defesa. Ou se Agripa está sendo de fato honesto aqui, dizendo: Paulo, essa sua história me parece bastante convincente. Quase, hein? Quase que você me convenceu também. E Paulo responde: olha, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem se tornassem tal qual eu sou, um cristão, exceto por estar preso, que eu não quero isso para ninguém. E aqui então nós vemos Paulo testemunhando diante de reis, diante de governadores, diante de autoridades. Ele que já pregou a gentios, já pregou a judeus, a grandes e pequenos, agora está falando com os grandes da sua época, com os governantes. E cumprindo assim aquilo que havia sido previsto pelo próprio Senhor Jesus, que as suas testemunhas haveriam de falar dele diante de grandes e pequenos. A essa altura, portanto, o rei se levanta, o governador também, a Berenice também, e todo mundo que estava junto, e se retiraram para deliberar e dizer: bom, qual foi a opinião de vocês sobre esse homem? E eles dizem assim: ele bem que podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Talvez não fosse a tentativa de Paulo de escapar do Sinédrio e falar que queria ser julgado por César, ele teria sido solto aqui. Mas, como bem sabemos, Paulo tomou uma decisão estratégica, e que também não fugiu aos planos de Deus, que havia dito a Paulo: Paulo, você vai ser minha testemunha em Roma. O fato de Paulo ter apelado para César não é também apenas uma questão de Paulo perceber a sua segurança em jogo, mas há muitas coisas aqui que estavam em jogo. Toda a controvérsia dos judeus com Paulo se baseava no fato de que o judaísmo era uma religião reconhecida pelo Império Romano. O cristianismo não. Se Paulo tivesse a chance de comparecer diante do imperador e mostrar que o cristianismo era uma religião que podia ser
tolerada pelo Império, ele teria obtido um grande precedente para aquela época. Então, como bem sabemos que Paulo sempre colocou o Evangelho antes da sua própria segurança, ele havia dito: eu estou pronto a ir a Jerusalém, ser preso e morrer se for necessário. Uma das questões que pode muito bem estar em perspectiva aqui é que quando Paulo apela para o direito de ser julgado pelo imperador, ele também está pensando e antevendo a possibilidade de transformar o cristianismo numa religião oficialmente aceita pelo Império Romano. O imperador daquela época era Nero, que alguns anos mais tarde vai trazer grandes dores de cabeça para os cristãos. Mas que nesse momento, ainda tutelado pelo benevolente filósofo Sêneca, que era um homem que deu juízo a Nero durante uma certa época, era bem possível que a empreitada de Paulo fosse bem sucedida. Então é isso que Paulo possivelmente tinha em mente quando apelou. Ele discursa a Agripa, ele discursa a Berenice e a Festo, expõe o seu caso. Esses homens chegam a dizer entre si que nada havia contra Paulo que o pudesse condená-lo. Possivelmente essas informações acompanharam o histórico que Festo tinha de enviar a César para o julgamento de Paulo, e agora, tendo em vista que Paulo apelou, ninguém pode soltá-lo, ele precisa ir para Roma. E é isso que vai acontecer a partir do capítulo 27. Ele vai subir no navio e vai se dirigir para lá. Mas isso é assunto que a gente vai ler na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais este dia de leitura da Tua Palavra e obrigado pela compreensão destes fatos que tanta importância tiveram para a Igreja, para a Tua Igreja nos tempos primitivos. Ajuda-nos a ter discernimento, a ter coragem, a ter a ousadia do apóstolo Paulo. Ajuda aqueles que têm sido colocados em posições de testemunhar como Paulo foi. Abençoa, ó Deus, os cristãos que em posições estratégicas têm tido o desafio de ser fiel ao Senhor diante das autoridades, aqueles que estão abrindo portas para que o Teu nome seja propagado em todos os lugares. Dá a eles a firmeza, a coragem que o Senhor deu a Paulo e abençoa a proclamação da Tua Palavra em todo o mundo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até segunda-feira, se Deus quiser.